Olá, oficial, para vocês do segundo ano. Bom, seguindo a nossa sequência do nosso conteúdo, ainda como revisão, vamos rever a questão de dilatação térmica, né? Ver os três tipos de dilatação. Bom, nossa revisão começa com a dilatação, seria a linear, né? Ou seja, tem uma dimensão só. Olha só que interessante, nós temos aqui em cima uma barra, né, com comprimento L0, seria o comprimento inicial da barra. E depois de aplicar calor a essa barra, ela dilatou. Então vocês percebem na barra de baixo, o comprimento dela não é mais L0, é L. E vemos essa diferença de tamanho como sendo esse delta L, correto? Então, muito bem. Dentro desse panorama, nós temos algumas coisas que podemos pontuar. A primeira delas é a equação, né, da dilatação. Então, a dilatação linear, ou seja, o quanto que essa barra ou esse material vai aumentar em uma dimensão, vai ser proporcional ao quê? Ao comprimento inicial, que é esse L0, ou seja, o tamanho que ele tinha antes de aplicar calor ou retirar calor, né? Vezes um alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes uma variação de temperatura, que nós podemos reexpressar, né, reescrever esse delta θ. Vou colocar aqui em cima, mas eu imagino que uma hora dessa, nessa altura do campeonato, você sabe que é θ, ou seja, temperatura final menos temperatura inicial. Muito bem. Qual outra equação que nós temos também da dilatação linear? É o comprimento final, esse L dessa barra de baixo. Quanto é que será que é esse comprimento final da barra? Vai ser justamente o quanto que ela tinha, né? Deixa eu colocar aqui, o quanto que ela tinha, mais o quanto que ela adquiriu, de forma simples. Então, essa aqui eu acho que é a equação mais simples de todas, acho, da questão de dilatação térmica. Correto? Sem muita coisa. Podemos também seguir aqui, vendo a nossa dilatação, só que agora a superficial. Não é mais em uma dimensão, são em duas dimensões. Então nós temos o quê? O meu ΔA, vendo aqui o desenho, né? Tá vendo esse retângulo mais clarinho? Um cinza mais claro, que tem um A0. Essa era a superfície inicial. Depois de aplicar calor, ela ficou com esse comprimento A. Agora, não só a parte clara, mas a parte escura. A parte escura, o cinza escuro, é quanto que ela dilatou, que é o ΔA, certo? E ficou do tamanho A, seria a área final. Então, nós temos aqui o ΔA, vai ser proporcional à área inicial, vezes um coeficiente que agora ele não é linear, ele é superficial, vai ser o beta, vezes o Δθ. Aqui é a ideia análoga à da dilatação linear. E esse comprimento final, essa área final, nada mais vai ser do que quanto ele tinha de área inicial, mais o quanto que dilatou, certo? Poderíamos ter encerrado aqui. Só que tem esse beta, que ele tem uma relação. Beta é, para nós, igual a 2 vezes o alfa. O que é o alfa? Alfa é o coeficiente de dilatação linear. Já que a linear é uma dimensão, superficial vão ter duas dimensões. Então, seria essa a ideia. Pensando desse jeito, fica mais fácil guardar a informação. Finalizarmos aqui com a dilatação volumétrica. Bom, temos aqui, esse desenho não foi muito feliz, porque ele deveria ter um zerinho aqui, certo? Então, um V0, um volume inicial. E depois de aquecê-lo, ele ficou com um ΔV, certo? Perdão, ele dilatou ΔV e ficou com um volume final de V. Quanto é essa dilatação, esse ΔV? Vai ser proporcional ao volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação, que para nós agora vai ser gama, porque é volumétrico, vezes o Δθ. Beleza? Da mesma forma que os outros. E esse volume final, com que volume esse sólido fica? Calma, é só pegar o volume que ele tinha e mais o quanto que ele dilatou. E fora isso, o que falta para nós? Definirmos a relação desse gama. Esse gama vai ser 3 vezes o alfa, porque o alfa é o coeficiente em uma dimensão. Volume nós temos 3 dimensões, correto?
Muito bem. Deixa eu simular aqui um exercício com vocês. Nós fizemos esse exercício, na verdade, mas não custa. Olha o que diz. Eu vou fazer algumas simulações interessantes. Uma placa retangular de vidro comum, de 50 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura. Tem a temperatura elevada de 10 graus Celsius até 30 graus Celsius. Então, qual será a área final da superfície dessa placa? Muito bem. Bom, deixa eu calcular novamente separado aqui do lado essa área inicial. Como nós temos um retângulo, né? 50 vezes 20 seria a conta interessante para fazer, porque é um retângulo, é base vezes altura, 50 vezes 20. Então, a nossa área inicial é 1000 centímetros quadrados, porque eu multipliquei centímetro com centímetro. Deixa eu escrever bem aqui embaixo, porque justamente para nós fazermos algumas considerações interessantes. Ele diz que a temperatura inicial desse indivíduo era 10 graus Celsius e foi até um θ, 30 graus Celsius. E pergunta qual a área final dessa placa, ou seja, ele quer saber quanto é que é o valor de A. Muito bem. Lembre, quantas vezes vocês precisarem, né, tentar repassar os dados que estão no comando para o seu rascunho, para a sua resolução, isso ajuda a você abrir a ideia, né, de como resolver. Muito bem, ele quer a área final, mas se a gente for perceber, a área final é quanto ele tinha inicialmente, mais a dilatação. Beleza, o A0 a gente acabou de calcular, mas eu não sei quanto que ele dilatou. Tranquilo, vamos calcular então essa dilatação. ΔA na fórmula é um ΔA, é um A0, perdão, vezes o beta, vezes o Δθ, correto? Muito bem. O exercício, na verdade, ele dava um que nós precisamos reposicionar ele aqui, né? O beta, ele era 6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Certo. Então, tranquilo. Podemos agora substituir tudo. Então, ΔA vai ser o A0, que é 100. O beta, 6 vezes 10 a menos 5. Vezes o Δθ. Dá para perceber que nós temos o θ menos θ0, ou seja, 30 menos 10, vai dar 20. Correto? Então, esse ΔA, lembrando que nós temos aqui esses números que não tem base 10, que é o 100, que é o 6 e que é o 20, eu posso operá-los diretamente. Então, 2 vezes 6, 12, o 20 tem um zero e o 100 tem 2 zeros, então 12 com 3 zeros. 12 com 3 zeros. Isso tudo com a base 10, que ficou intocável ali, menos 5. Esse menos 5 significa o quê? Que eu preciso voltar 5 casas com a vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5 vai ficar 0,12. Como a área está em centímetros cúbicos, e essa dilatação vai estar em centímetros quadrados. A dilatação também vai ficar em centímetros quadrados. Muito bem. Então, resolvendo agora a área final é igual à área inicial, mais o quanto que ele dilatou. Então, ele tinha 100 centímetros quadrados e aumentou 0,12 centímetros quadrados. Então, ficou no final com 100,12 centímetros quadrados. E aqui nós encerramos a nossa resolução. Correto? Muito bem. Agora a gente pode simular algumas coisas interessantes. Eu vou escrever esse resultado aqui final para a gente começar a brincar com algumas coisas. 100,12. Muito bem. Uma variação desse exercício seria o seguinte. Eu já coloquei aqui o valor da área final, que seria 100,12. E agora ele estaria perguntando quanto era o beta do vidro. Ele agora não tem o valor de beta. Muito bem. Então, o que nós poderíamos fazer aqui? O beta a gente já está percebendo que está nessa segunda equação. Eu não tenho ΔA, tenho o A0, o beta que ele quer, e o Δθ está fácil. Mas eu posso recalcular
com a primeira equação. Então deixa eu puxar para cá. Olha essa equação que nós temos. A igual a zero mais delta A. Então, a área final 100,12. Agora nós temos esse valor. A área inicial é 100. E delta A é o que ele quer. Bom, vou jogar esse 100 lá para o outro lado, subtraindo. Isso vai dar igual a delta A. Então, no nosso artifício matemático, invertendo os dois lados, 100,12 menos 100 vai dar 0,12 centímetros quadrados. Então, já tenho quanto que ele dilatou. Posso jogar agora nessa primeira equação. Delta A igual a A0 vezes o beta que ele está querendo, vezes o delta θ. Ele dilatou 0,12, foi o que nós descobrimos aqui embaixo, né? 0,12. Área inicial 100, beta ele quer, e o delta θ vai ser 30 menos 10, que dá 20. Correto? Então, desse lado aqui 0,12. Desse lado aqui, 100 vezes 20 vai dar 2000. Isso vezes o beta. Como eu quero beta, esse dos 2000 vai passar dividindo. Então ficou assim, 0,12 dividido por 2000 igual a beta. Naquele nosso artifício matemático, invertendo os dois lados da equação para não alterar nada, vai ficar 0,12 dividido por 2000. Olha só o que eu vou fazer. 12 posso reescrever assim. 0,12, posso reescrever assim, 12 vezes 10 a menos 2. Já falei para vocês, se houver alguma lacuna em notação científica, né, dá uma buscada, uma revisada ou uma buscada, se você está com isso em falha. Embaixo vai ficar 2 vezes 10 a terceira, certo? Positivo, porque ele é um número grande. Olha o que eu faço aqui. Nessa frente, eu posso operar quem não tem a base 10, certo? Porque 12 dividido por 2 é 6. E o que acontece com o expoente? Vou fazer na calma aqui. Esse 10 à terceira vai subir 10 a menos 3. Correto? Muito bem. Então, nós temos aqui que o beta vai ser 6 vezes 10. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3 vai dar 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E assim nós conseguimos descobrir o beta. Correto? Até mais.